Noticiário, a Polícia Federal afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira tiveram hospedagens em Lisboa pagas por Daniel Vorcaro no fim de junho de 2024, onde participaram de um fórum jurídico. O avanço da corporação contra o senador causou revolta de aliados, que acusam os investigadores e o diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, de não divulgarem os nomes de todas as autoridades bancadas pelo Master e nem investigar a fundo os aliados do governo Lula citados neste escândalo. Uma outra ala do Centrão também diz que o governo Lula usa a corporação para perseguir opositores e usar o caso do Master como uma arma política. Segundo documentos da Polícia Federal que foram enviados ao Supremo, Vorcaro dava um suposto tratamento privilegiado e diferenciado a Ciro, aguardando receber benefícios futuros do parlamentar. Mais um giro de análises com os nossos comentaristas. Você, Mota, primeiro, as informações que vieram à tona. É sempre importante reforçar que nós não temos acesso a todos os detalhes, né? São partes de uma investigação que acabam sendo divulgadas. E aí, as defesas que são feitas por integrantes da oposição dizendo, só uma parte eles divulgam, né? Só aquilo que atinge parlamentares da oposição. No caso, em destaque a notícia, Ciro Nogueira. E as informações referentes a autoridades, e as informações referentes a integrantes do governo ou de partidos alinhados ao governo. Essa é a crítica. Essas são as perguntas, porque trata-se de mais um vazamento de informações coletadas durante a investigação. Para que investigação, se nós já temos os vazamentos? E é preciso perguntar, por que tantos vazamentos? Para que serve a divulgação, que com certeza é seletiva, de informações como essas? Ora, serve para direcionar a atenção das pessoas, para que elas esqueçam de outras figuras envolvidas nesse escândalo. Mas a gente não vai deixar que isso aconteça. Pois é, deixo todos em tela agora, o Roberto Mota, o Diego Tavares, Cristiano Beraldo, Bruno Musa. Você, Musa, a cada dia uma novidade, detalhes da investigação vêm à tona e informações que comprometem o senador Ciro Nogueira. Só que integrantes da oposição falam, mas há informações sobre autoridades e de figuras ligadas ao governo que não teriam sido divulgadas. E essa seletividade, hein, Musa? Esperemos que essa seletividade seja realmente apenas uma questão de tempo, né? Afinal de contas, isso não pode ser uma questão partidária ou político-partidária ideológica. Isso tem que ser uma questão de transparência para o Brasil como um todo. Pouco importa quem esteja envolvido, que paguem absolutamente todos por essa compra de uma república em frangalhos. Isso significa que grande parte dos nomes, e aqui comprova mais uma vez que não há ideologia dentro do meio político, com raras exceções. Há claramente interesses em jogo, interesses que todos têm preços, e preços muito altos. Os valores que foram divulgados, ao menos agora com o nome de Ciro Nogueira, são simplesmente impressionantes. A grande mídia, vamos ver, as investigações devem conduzir a isso, falam em 30 milhões de dólares, uma cotação boba de R$5 aqui, 3 vezes 5, 15, 150 milhões de reais aqui que estamos falando. São números que cada vez começam a impressionar mais. Novos fatos vão saindo à tona. Hoje, por exemplo, inclusive com respeito a um ex-jogador da NBA que era namorado da ex-noiva de Daniel Vorcaro, com ameaças também, com valores mais exorbitantes. Me parece cada vez mais que havia as instituições públicas brasileiras, grande parte delas, com possibilidades de venda, e acima delas, Daniel Vorcaro, que apenas em 5 anos se transformou em um nome impressionante com o que ele conseguiu fazer dentro de todos os espectros políticos brasileiros. Não apenas no mercado financeiro, mas na política brasileira, em grande parte da República. Repito, se pararmos para analisar os nomes e os valores, havia aqui, em um grau da hierarquia,
todas as instituições brasileiras. E ao que parece, acima dela, ao menos até agora, estava Daniel Vorcaro. São 5 anos. Em valores e em rapidez, isso nos leva à maior fraude, não apenas do sistema financeiro nacional, mas a capacidade que Daniel Vorcaro teve de fazer todas essas conexões e compras que vão de A a Z. É impressionante isso. Pois é, deixa eu chamar o Diego Tavares. Tavares, além das informações destacadas nessa notícia, tem também um posicionamento de alguns integrantes de partidos do centro que acusam o governo federal de utilizar a Polícia Federal para reprimir, expor a oposição e reprimir a atuação desses congressistas e, de certa maneira, a partir de algumas determinações, proteger também figuras representantes de algumas instituições. Queria que você discorresse a respeito desse cenário. Canhato, em primeiro lugar, eu acho importante fixar para a nossa audiência, que é uma audiência gigantesca e certamente será determinante no processo eleitoral no mês de outubro. Tentar atribuir o caso Master a qualquer ala da política brasileira é praticamente um ato de mau caratismo. Está muito claro para quem acompanhou, como nós da imprensa, o caso Master, na totalidade, pelo menos na totalidade daquilo que foi divulgado até então, que o caso Master não tem lado. Daniel Vorcaro mantinha suas relações e os seus esquemas de propina com membros da direita, da esquerda, do centrão e de todas as esferas do poder. Então, o escândalo do Master não é um escândalo de uma determinada vertente política. É um escândalo do andar de cima contra o andar no qual nós estamos, o andar que paga a conta dessa farra. E a respeito dos vazamentos, Canhato, é importante a gente identificar aqui praticamente um sintoma do Brasil. Eu me lembro que, a respeito do caso do 8 de janeiro, quando eu fazia análises jurídicas sobre capítulos do processo, eu falava muito isso. Não dá para a gente fazer uma análise só da foto, do que está acontecendo agora, do vazamento momentâneo. A gente precisa fazer uma análise de todo o vídeo. E a primeira questão que se coloca é: por que o caso Master tramita ainda no Supremo Tribunal Federal? Por que o caso Master foi recoberto por um sigilo, classificado como sigilo máximo, à época ainda, na qual o ministro Dias Toffoli era o relator? Se nós temos hoje um problema com vazamentos seletivos ou não, e me parece muito claro que são sim vazamentos contra apenas algumas figuras da política brasileira, certamente os 8 celulares de Daniel Vorcaro devem revelar muita coisa sobre muita gente que ainda não apareceu. Mas se existem esses vazamentos, é porque esse processo foi recoberto com um sigilo que a princípio não deveria existir, porque a regra das investigações, a regra dos processos no Brasil é a publicidade, é a transparência. Todo o processo, a não ser que preenche determinados requisitos, deve ser público. Todos os seus atos devem ser expostos à sociedade, e isso ganha uma especial conotação porque o caso Master interessa muito à sociedade de modo geral. Não poderia jamais ser recoberto por esse sigilo e tampouco poderia tramitar no STF como está tramitando, afinal de contas, ao que parece, até o momento não tem ninguém ali com prerrogativa, foro por prerrogativa de função, denunciado, já réu em processo penal, para que a investigação corra perante o Supremo Tribunal Federal. Então, quando nós temos essas anomalias, essas deformidades processuais logo no início, nós criamos deformidades que são daí decorrentes. Então, se nós temos vazamentos, se nós temos a necessidade de saber das informações do Master por intermédio de veículos de imprensa que vazam informações, de repórteres investigativos que têm acesso a conteúdos que são sigilosos, é justamente porque existe um sigilo aí que não deveria existir. Então, nós deveríamos observar a Constituição também a respeito do caso Master, e o caso Master deveria ser, em sua totalidade, aberto a todas as pessoas, para que toda a sociedade conhecesse de fato todos aqueles que são envolvidos no caso, todos aqueles que são mencionados em documentos, e pudesse, assim, tomar uma decisão mais esclarecida no mês de outubro. Afinal de contas, eu tenho certeza que muita gente que aparece nas provas do Master, tanto provas já divulgadas, quanto provas que ainda se encontram recobertas por esse sigilo, que ainda não viram à luz perante as pessoas,
as pessoas tomariam decisões diferentes. Certamente esse sigilo é fundamentado pelo risco que o caso Master oferece às instituições e também às pessoas que integram essas instituições, principalmente. Já há muito tempo se diz que a delação de Vorcaro seria a delação do fim do mundo e que o caso Master teria o condão de refundar a República se fosse investigado de forma correta. Eu acho que a seletividade aí talvez seja o menor dos problemas. Eu acho que em algum momento nós vamos descobrir que o caso Master, o grande problema que ele vai trazer para o Brasil, um problema que terá que ser enfrentado, é o tamanho, o número de autoridades envolvidas. Tem que ver se vai sobrar alguma autoridade de pé em Brasília depois que tudo isso for esclarecido, se um dia de fato o caso Master for esclarecido. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Sigo aqui com os nossos comentaristas, passar para o Cristiano Beraldo analisar também essa informação. Você, Beraldo, o que esse conjunto de notícias, né, essas informações que foram divulgadas nas últimas 24 horas, as conexões de Daniel Vorcaro com autoridades, os gastos no exterior, propinas, mesadas, enfim, de que maneira essas informações ajudam ou até atrapalham o avanço das apurações? Renato, o problema é a gente entender qual é o propósito dos vazamentos, das divulgações que estão sendo feitas claramente com o objetivo de atingir pessoas que são contrárias ao atual governo. Porque se nós observarmos a realidade dos fatos, esse caso Master, ele é um caso extremamente abrangente. O Diego destacou isso aqui, colocando a sua expectativa, a sua esperança de que as informações todas venham à tona para que o eleitor esteja bem informado na hora de fazer a sua escolha agora na eleição de outubro. Mas é importante a gente lembrar que o candidato, o pré-candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas para presidente da República, recebeu o Daniel Vorcaro fora da agenda e deu orientação ao ex-banqueiro sobre para quem ele deveria vender o banco. Não é simplesmente ouvir demandas, é orientar. Foi levado a essa reunião por um amigo do peito do atual presidente e pré-candidato à reeleição, que recebeu 12 milhões de reais para promover esses encontros com o presidente da República. Também esteve o ministro de Minas e Energia, no momento em que o mundo tem como ativo mais estratégico, mais importante da geopolítica, terras raras, as minas das terras raras, o atual ministro de Minas e Energia do Brasil foi, segundo revelação do próprio Daniel Vorcaro, ele foi beneficiário de 20 milhões de reais de Caixa 2 de campanha em 2022. Veja, não é só propina, é dinheiro para atrapalhar, para destruir a democracia e dar uma vantagem ilegal para um dos candidatos na eleição. Mas fica tudo por isso mesmo. No que tange ao governo, fica tudo por isso mesmo. O atual diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Rodrigues, estava degustando 3 milhões de reais em uísque. Eu nem fazia ideia que existia uísque caro desse jeito. Estava lá o seu Andrei Rodrigues achando que estava tudo normal. Porque, convenhamos, qualquer pessoa minimamente de bom senso, qualquer pessoa minimamente razoável, quando recebe convite para beber uísque de 3 milhões de reais, sabendo que você exerce um cargo-chave na administração pública, se a pessoa tem vergonha na cara, coisa que falta a esse governo, obviamente não vai. Mas não foi só o seu Andrei Rodrigues, foi o seu patrão, o então ministro da Justiça, que tinha ganho 5 milhões de reais no seu escritório de advocacia, do Daniel Vorcaro. Estava ministro do STJ, ministro do STF, vamos beber uísque de 3 milhões, galera, é hoje, é! Voltaram para casa, pro hotel lá em Londres,
com um uísque também raro, levaram de lembrança daquela noite maravilhosa. E estão todos aí se achando em condições morais de conduzir essa investigação. Aí a gente olha os vazamentos. Só tem vazamento numa única direção. Vai agora querer fazer esse carnaval porque o Vorcaro pagou hotel para não sei quem, viagem para não sei quem. O cara pagou 3 milhões de reais de uísque para o diretor-geral da Polícia Federal. Façam-me o favor. Eles vazam essas informações com a certeza que nós todos somos completamente idiotas. Somos uns bobocas que engolimos tudo e ficamos indignados conforme aquilo que eles decidem que a opinião pública tem que ficar indignada. Num país decente, num país sério, nenhuma dessas figuras estaria envolvida nas investigações. Estariam todos sendo investigados, como esses aí que vazaram hoje os nomes. Mas a gente está no Brasil, um país que enterrou a sua moral, enterrou a sua dignidade, que não tem nenhum bom exemplo vindo de cima. Ao contrário, o exemplo que vem de cima é dizendo ao povo brasileiro: roubem, se deem bem, façam trambique, peguem tudo que possam, porque este aqui é o país dos malandros. Se você é sério, se você trabalha firme, se você é uma pessoa dedicada que acredita no Brasil, você é tratado como um trouxa. É isso que nós somos. Eles olham para nós e nos veem assim. Portanto, eu tenho nojo de observar tudo isso que está acontecendo. E essas pessoas posando de vestais são os canalhas. E eu espero que um dia chegue a justiça para investigá-los e puni-los com um rigor ainda maior com que esse que estão aí abusando do seu poder para meter os seus inimigos na cadeia. Pois é, deixa eu passar para o Roberto Mota. Tem um aspecto, Mota, que eu me lembro que vocês falavam sobre a possibilidade desse caso não dar em nada, né? Porque por envolver tanta gente, talvez essas figuras fariam uma espécie de um acordo, um acordão, e dificilmente as punições e todas as pessoas responsáveis seriam devidamente punidas, condenadas, enfim, ou talvez até fossem punidas, mas no curso do processo haveria aí questionamentos e possíveis reversões. A gente consegue projetar a possibilidade disso interferir no processo eleitoral? Figuras que antes se colocavam como candidatas e players fortes para alguns cargos, sei lá, deputado, senador, governador, presidente da República. Dá para a gente esperar que o caso Master acabe prejudicando muitas pessoas que pretendiam disputar cargos? Ou você acha que aquela história do acordo, isso acaba protegendo essas figuras também? Essa não é uma pergunta fácil, Caniato, porque o uso seletivo de vazamentos, de investigações, provavelmente também tem esse objetivo, né? Ele primeiro cria uma cortina de fumaça para certas figuras envolvidas nesse escândalo, ele direciona a atenção do público e ele com certeza tem como objetivo prejudicar eleitoralmente. E o pior prejuízo vem quando esses vazamentos criam no eleitor a sensação de que os políticos são todos iguais. Então isso desanima o eleitor. As pessoas pensam, eles são todos da mesma quadrilha. Então para que eu vou votar? Eu não vou mais me dar ao trabalho de fazer isso. Então esse é um sentimento que é provocado nas pessoas. Porque para o cidadão comum é impossível saber qual é a totalidade das informações que existem. A gente acaba, né, com esses vazamentos seletivos com essa sensação de que todo mundo na vida pública no Brasil está envolvido no escândalo do Banco Master. E é evidente que isso não é verdade.
Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa, porque, Musa, nós fazíamos algumas projeções do que poderia acontecer com o caso do Banco Master, né? Havia alguns caminhos possíveis, mas, no geral, a gente pôde perceber uma certa descrença de vocês, comentaristas aqui do programa, mas também, de maneira geral, aqueles que acompanham as investigações, principalmente de casos que acabam envolvendo muitas autoridades, figuras importantes, enfim. E quando a gente faz um recorte só do processo eleitoral, a gente poderia pegar como exemplo Ciro Nogueira, né? Pretendia disputar o Senado. Será que vai? Não sabemos. Cláudio Castro. Será que Cláudio Castro performaria bem se tivesse autorização para disputar o Senado pelo Rio de Janeiro? Mas eu poderia pegar outros casos de figuras que eventualmente tenham sido citadas, hein? Citadas nesses arquivos que foram divulgados. Você consegue trazer um pouco da sua percepção sobre processo eleitoral, caso Master e processo eleitoral? Veja, eu acho que o caso Master será dos caminhos condutores a essa eleição. Se não for ele diretamente, indiretamente, quando puxado ali aquele fio, chegaremos em alguma forma no Banco Master. Eu concordo com o que o Mota falou, não são todos os nomes, obviamente, que estão envolvidos com o Banco Master, mas boa parte dos nomes conhecidos já foram citados de alguma forma. Se não são, em maioria, boa parte dos nomes, que obviamente não são, mas são pessoas importantes na articulação política, seja num partido, seja no Centrão como um todo, seja como ex-ministro, seja como ministro atual e ainda o que está por vir. Tem algumas conversas internas do que poderia vir a ser as próximas divulgações a respeito disso. Veremos se de fato concretiza, mas tudo indica que sim, teremos novos fatos aí importantes que podem vir a ser do conhecimento de todos nós aqui. Agora, é claro que isso interfere no processo eleitoral e, infelizmente, eu digo infelizmente que o Brasil chegou nesse triste ponto, nessa imoralidade tão absurda, que passou a ser uma bandeira você não estar envolvido com o caso Master, que sequer precisa de mais explicações. Basta falar em caso Banco Master, qualquer pessoa, não importa a classe social, ouviu falar. Veja, era um banco que representava 0, alguma coisa do sistema financeiro nacional, mas transformou em algo que deu um rombo em 50% do Fundo Garantidor de Crédito. E por que eu estou falando isso? Um banco que representava 0, alguma coisinha do sistema financeiro nacional hoje é conhecido por boa parte da população, inclusive do espectro da classe social mais baixa. Eu sou do mercado financeiro há muitos anos, mas pergunte aqui a pessoas do dia a dia corriqueiro no Brasil quem conhece o caso do Banco BVA, que foi algo parecido de quebrar o banco, ter ali a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, algumas operações de alavancagem, de venda de taxas acima muito do que praticavam os seus concorrentes, mas para por aí. Ninguém mais conheceu quem não era do mercado financeiro ou tinha algum tipo de alocação dentro do Banco BVA que foi liquidado. Mas o Banco Master, ele era apenas uma parte do sistema financeiro nacional. Ele entrou dentro do sistema político que acabou entrando na vida das pessoas, ainda mais em ano eleitoral. Então me parece impossível que esse banco, ou tudo que está sendo descoberto até o momento, não interfira nas eleições. De novo, infelizmente no Brasil, você não precisa ter um programa de governo. Se você tiver uma bandeira onde você não está envolvido com o escândalo do Banco Master, isso já passa a ser uma grande chancela moral para você ganhar votos. E, infelizmente, é algo importante hoje. Mas os programas, o que pensa o político a respeito de um projeto de Brasil, infelizmente, e mais uma vez, se tornou paralelo, marginal, como eu sempre falo, ou seja, de uma importância muito pequena. Principalmente se hoje ele não está envolvido e não cedeu às tentações e todos os tentáculos de Daniel Vorcaro, hoje é uma bandeira política. Então, eu acredito que cada vez mais isso se tornará mais presente no dia a dia, ainda mais até o momento das eleições. Pois é, Diego, a gente tem acompanhado 2 casos terríveis, né? Que é o caso do Banco Master, mas também a fraude do INSS. E a gente percebe que muitos usam o caso do Banco Master, até transformam o caso Master em algo que acaba ajudando quem tem algum tipo de conexão com a fraude do INSS. Então é muito vantajoso para quem
participou, tem ligações com o caso do INSS, que o caso do Banco Master fique nas manchetes mais tempo. Você acha que essa história de vazamento seletivo acaba explicando um pouco dessa estratégia? Porque são pílulas, né? A cada dia um grão de feijão é divulgado. Não divulgam tudo de uma vez. E se você divulgar aos poucos, você tem uma manchete por dia. Acaba sendo assim, né? Pois é, Caniato, dizem que em Brasília até briga se combina. Eu realmente tenho certeza que muitos desses vazamentos têm um timing muito curioso em relação a outros fatos políticos que poderiam complicar figuras do outro lado do espectro político. Mas o Musa disse algo que eu acho muito importante que seja reiterado aqui. Nós estamos num momento da política nacional no qual um projeto político que enfrente os muitos problemas pelos quais o Brasil passa está praticamente na segunda prateleira. Aliás, dificilmente nós acompanharemos nessa eleição um debate sobre ideias, um debate sobre um projeto de país, um debate sobre um Brasil para os próximos 50 anos. Muito pelo contrário, nós acompanharemos um show de horror, de trocas, de ofensas, para que o brasileiro escolha entre o que está menos afundado no lamaçal da corrupção, entre aquele que está envolvido em menos esquemas de corrupção, entre aquele que recebeu menos dinheiro de banqueiro mafioso. Enfim, é muito triste olhar para o horizonte de um país, como eu disse, tem tantos problemas, que ainda não resolveu problemas de infraestrutura, por exemplo, que Europa e Estados Unidos resolveram no século XIX. Um país onde cerca de 50% da população ainda não tem coleta e tratamento de esgoto, em que grande parte da população é analfabeta funcional. Enfim, nós acompanharemos, mesmo com um país destruído, como está o Brasil, um debate de poucas ideias, um debate pautado em quem é a opção menos pior. Isso é, de certa forma, muito triste, nos tira um pouco a esperança de termos em um dia, num horizonte distante talvez, um país que figure ali entre as grandes economias do mundo, que protagonize os grandes debates, o que é uma pena, porque o Brasil teria essa condição. O Brasil tem alguns dos principais ativos que determinará quem serão as grandes potências do próximo século, tem água em abundância, tem as terras raras, enfim, só falta aqui uma boa gestão, só falta aqui uma classe política que reconheça o potencial do Brasil e que não trate a máquina pública como um instrumento único e exclusivamente para perseguir os seus interesses particulares. Nós precisamos abandonar essa lógica do poder pelo poder. Reconhecer que a real polarização que existe hoje no Brasil não é de uma esquerda contra uma direita, não é do lulismo contra o bolsonarismo. É de gente que tem o poder e de gente que paga essa conta muito cara.